Pessoal, se liga nisso aqui. Querem ver o exato momento em que o castelo de cartas da esquerda começa a tremer? A militância da Globo News está como? Em pânico, em total desespero. E o melhor de tudo, a confissão, o flagrante, veio da boca de um deles. Um comentarista da própria Globo, ao vivo, deixou escapar o pavor que eles sentem. Ele disse que se a candidatura do Ronaldo Caiado ganhar força, ele vai simplesmente atropelar o Flávio Bolsonaro. Atropelar. Eles não temem uma candidatura do papai. Eles têm pavor de uma força que não conseguem controlar. Mas para a gente entender por que eles estão tão apavorados, a gente precisa voltar para o evento que acionou todo esse desespero. Vamos lá. O dia foi 30 de março de 2026. O local, a sede nacional do PSD, em São Paulo. Um cenário sóbrio, quase burocrático. Mas foi ali, naquele dia, que a peça mais pesada do tabuleiro político foi movida. O velho articulador Gilberto Kassab oficializou o que o sistema inteiro temia. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, era o pré-candidato do partido à presidência da República. E para não deixar nenhuma dúvida do tamanho do problema que ele estava criando para a esquerda, logo no seu primeiro discurso, Caiado acenou direto para nossa base. Ele prometeu anistia ampla, geral e irrestrita aos condenados de 8 de janeiro. Entendeu agora? Foi exatamente este anúncio, neste dia, que disparou o alarme de incêndio lá na redação da Globo News. Aquele movimento criou uma competição real e direta, dentro da direita, uma força que eles não controlam, e obrigou todo mundo, Lula, Bolsonaro e principalmente a militância da imprensa, a rasgar seus roteiros e recalcular o tamanho do estrago que vinha pela frente. E a primeira reação deles, claro, foi tentar controlar a narrativa. Foi montar a historinha que eles queriam que você, aí em casa, acreditasse. Presta atenção, porque isso aqui é o manual de manipulação da Globo News em tempo real. A tese central que eles tentaram empurrar de forma desesperada é a de que a direita ia se autodestruir. Eles chegaram a cravar com todas as letras que para o Caiado conquistar um espaço, ele precisa bater no Flávio Bolsonaro. Ou seja, eles já plantam a semente da guerra, a briga de faca que eles tanto sonham em ver na direita. E para completar o teatro, eles tentam diminuir a ameaça, dizendo que isso era só um joguinho do Kassab para eleger mais deputados. Uma ameaça pequena, controlável. Mas, meu amigo, você não precisa acreditar em mim. Basta ver a cara deles durante essa reportagem. O desconforto é visível, eles tentam manter a pose de analista isento, mas o pânico vaza pelos olhos. É essa, portanto, a versão oficial. A narrativa controlada, o teatrinho que eles montaram às pressas para tentar te convencer que tá tudo bem. Mas, no meio desse desespero para controlar a história, a máscara caiu. Fica aqui porque a gente vai ver agora o momento exato, ao vivo, em que um deles esquece do roteiro e confessa o medo real, o verdadeiro pavor que eles sentem. E esse momento é espetacular, porque enquanto os outros comentaristas da Globo News estão ali, seguindo o roteirinho, falando da briga na direita, um deles simplesmente não aguenta. O nome dele é Otávio Guedes. Presta atenção na mudança. A análise deixa de ser fria, deixa de ser aquele teatro que eles fazem. A voz dele acelera, o tom vira um alerta desesperado. É aqui que a verdade escapa, ao vivo, sem filtro. Ele olha para os colegas que estavam tentando vender a tese da briguinha e contradiz todo mundo na lata. Ele confessa o que eles realmente pensam do Caiado e do Flávio Bolsonaro. Ele diz, com todas as letras, que se a candidatura do Caiado pegar tração, ele não vai só discutir, não. Ele vai, e a palavra é dele, atropelar o Flávio. E aí ele humilha. Ele diz que o Flávio não tem estatura nem vivência para governar e que não teria estatura nenhuma para ser candidato, nem de partido nanico, se não fosse filho do Bolsonaro. Opa, atropelar?
Mas o manual não dizia que era uma briga de irmãos, uma disputa interna. Não. Isso não é análise. Isso é a confissão do pânico. É o sistema admitindo que um dos lados, na visão deles, não tem a menor chance no mano a mano. Mas a máscara cai de vez agora. A metáfora que ele usa, essa metáfora entrega tudo. Ele diz o seguinte: se engrenar, sai da frente, que ele não passa o carro. Não, ele passou o cavalo branco ou o trator em cima. Um trator. Vocês estão ouvindo isso? Um trator. Não é um debate. Não é uma divergência de ideias. Na cabeça deles, a imagem é um trator passando por cima. É esse o tamanho do medo. É o pavor de um candidato de direita que eles não conseguem controlar, que tem histórico, que tem gestão para mostrar. E que, no confronto, eles sabem que destrói a narrativa deles. É sensacional ver o desespero deles ao vivo, não é? Comenta aí. Você acha que o Caiado vai mesmo passar o trator ou eles vão se unir antes para acabar com o Lula? Para quem ainda duvida se o Caiado tem essa força toda que apavora a Globo, pessoal, a gente não está falando de achismo, a gente está falando de um histórico. A ameaça do trator não é um blefe. Eu vou apresentar aqui as provas irrefutáveis. Prova A e prova B são fatos. E os fatos mostram que o pânico deles tem motivo. Prova A. Pandemia, ano de 2020. Lembram do confronto? Enquanto o presidente Bolsonaro criticava o isolamento, Caiado, governador, bateu de frente. Ele não só defendeu as medidas em Goiás, como peitou o presidente publicamente. O ápice, a cena que essa militância tenta esquecer. Caiado barrou a entrada do então presidente da República, num evento por ele se recusar a usar máscara. Pense na cena. Um governador olhando nos olhos do presidente e dizendo: aqui no meu estado, a regra vale para você também. Ele não tremeu. Agora, a prova B, mais recente e ainda mais direta. Eleições para a Prefeitura de Goiânia, 2024. Bolsonaro foi lá, fez comício, subiu no palanque e chamou o Caiado de covarde. Qual foi o resultado? Nas urnas, o candidato do Caiado, Sandro Mabel, simplesmente atropelou o candidato do Bolsonaro, o Fred Rodrigues. Ele não só venceu, ele venceu o bolsonarismo dentro do seu próprio território, logo depois de ser insultado pessoalmente. Isso é o trator em ação. Então, quando você vê o comentarista da Globo entrando em pânico, entenda, eles não estão com medo de uma teoria. Eles estão com medo do replay. Eles já viram esse filme antes e sabem muito bem que o Caiado não joga para empatar. Então, vamos lá. Se, como a gente viu, o Caiado é o trator que não joga para empatar, quem é que está do outro lado do campo? Pois é. Aí o pânico da Globo News faz todo sentido. Porque até eles, no meio do desespero, conseguem enxergar o óbvio, o que o próprio comentarista deles, o Otávio Guedes, deixou escapar. O Flávio Bolsonaro é o alvo perfeito. Nas palavras do próprio Guedes, o Flávio não teria estatura para ser candidato, nem de partido nanico, se não fosse filho do Bolsonaro. Ou seja, a candidatura é do papai. A força dele é o sobrenome. E só. E quando sua única força é também seu único pilar, amigo, você tem um telhado de vidro. Qualquer pedrinha vira um estrago. E essa fraqueza não é teoria de comentarista, não. A gente já viu na prática. A gente tem o recibo. Lembra do debate para a Prefeitura do Rio? O Flávio, sob a pressão das câmeras, do adversário, o que ele fez? Ele apagou, desmaiou. Um mal-estar, hipoglicemia, o nome que você quiser dar. O fato é um só. Ele sucumbiu. Não aguentou a pressão de um debate municipal. E o pior nem foi o desmaio. O pior, o que mostra o tamanho do problema, foi o que aconteceu depois. A médica e deputada de esquerda, Jandira Fegali, foi socorrer uma médica. Mas o pai Jair Bolsonaro barrou a ajuda. A frase dele foi: comunista não vai botar a mão no meu filho. Pensa no absurdo.
o seu filho no chão precisando de ajuda e a sua preocupação é a ideologia da médica, isso não é força, isso é desespero. É a prova cabal de que um candidato que apaga num debate para prefeito não tem o menor estofo para peitar um Lula e muito menos um trator como o Caiado. Mas essa fraqueza, esse telhado de vidro, é exatamente o que o sistema adora atacar. A grande mídia, o establishment, eles são especialistas em encontrar essas rachaduras e martelar ali até tudo virar pó. Então a pergunta que fica é: como se luta contra um sistema que é mestre em explorar suas fraquezas? Como você vence? Bom, e se eu te disser que um bilionário estrangeiro aqui mesmo, em solo brasileiro, deu uma aula de como fazer exatamente isso? A gente precisa falar sobre o que Elon Musk fez no Brasil, porque ali está a chave para virar o jogo. E essa batalha, meu amigo, não é só aqui, não é uma briguinha local. Isso é uma guerra global. E a gente teve a prova disso. Um exemplo perfeito, com o Elon Musk aqui mesmo, no nosso quintal, no Brasil. Olha só, vamos lembrar do ponto baixo. Lembra quando em 2024, o sistema, através do Alexandre de Moraes, ordenou que o Musk censurasse contas de direita no X, o antigo Twitter? O sistema veio com tudo pra cima dele. A plataforma dele chegou a ser banida aqui. Ele perdeu milhões. E até o próprio Lula foi para público atacar o cara, falando da ideologia de extrema-direita dele. Espera um pouco, presta atenção. É exatamente aqui que o sistema quer que você desista. Eles te encurralam, te atacam, te sufocam financeiramente e esperam que você baixe a cabeça. A maioria baixa. Mas o que o Musk fez em seguida não foi só uma virada de jogo. Foi um manual de como humilhar a narrativa deles. Se você não entender essa virada, você nunca vai entender como nós vamos vencer. Porque, em vez de recuar, o Musk fez o quê? Ele dobrou a aposta. Ele se recusou publicamente a cumprir as ordens, foi na internet e chamou o juiz de ditador na cara do mundo inteiro. Ele expôs a censura para todo mundo ver. E o que aconteceu? Ele virou um herói da liberdade para os conservadores aqui. E o pânico do sistema ficou escancarado para quem quisesse ver. Eles se expuseram sozinhos. A lição do Musk é a lição da direita. O que ele fez em escala global é exatamente o que a gente precisa fazer aqui dentro. Quando você enfrenta o sistema de frente, sem medo, sem pedir desculpa, eles se apavoram, eles se expõem e no fim eles só fortalecem a nossa resistência. Isso, o que o Musk nos deu, foi o manual de como lutar, a cartilha. Mas um manual é uma coisa, o plano de batalha, o plano secreto para aplicar isso aqui no Brasil. Isso é outra história. E é um plano que a Globo News, com toda a sua arrogância, é incapaz de enxergar. E esse plano é simples, meu amigo, tão simples que a soberba deles não permite enxergar. A Globo está em pânico com uma suposta guerra na direita. Eles veem a batalha, mas não entendem a guerra. Aquela divisão que eles mostram na TV é apenas a estratégia para o primeiro turno. A verdadeira estratégia, o plano que realmente apavora a esquerda, é a união inevitável no segundo turno. Pensa comigo. É como uma tática de guerra clássica. Você envia diferentes batalhões por flancos diferentes para cercar o inimigo. Eles parecem separados, agindo por conta própria. Mas no fim, no momento decisivo, todos se encontram para o ataque final. A Globo só enxerga os batalhões separados. Nós enxergamos a pinça se fechando. E isso não é achismo. Isso é matemática. A pesquisa do Paraná Pesquisa de março de 2026 é clara. Flávio Bolsonaro, com 45,2% contra 44,1% de Lula, num segundo turno, um empate técnico. Isso prova a força da nossa base, que se une quando precisa. Mas o sinal mais claro, a prova cabal, veio do próprio Caiado. No seu discurso de lançamento, o que ele faz? Ele defende anistia ampla,
geral e irrestrita. Ele estava construindo a ponte, mandando a mensagem direta para o eleitorado bolsonarista. A mensagem é: nós competimos agora, mas nosso inimigo comum é outro. E lá na frente, para derrotá-lo, estaremos juntos. E é remessa a mensagem que eles não aguentam ouvir. No fim das contas, o quadro final é esse aqui, bem simples. Enquanto a Globo News e a militância se descabelam, se perdem em briguinhas de curto prazo, a direita está em silêncio, se fortalecendo, se reorganizando e se preparando para a batalha final. O pânico deles, meu amigo, é a nossa maior medalha, é a nossa validação. Cada análise surtada, cada editorial desesperado, cada previsão de caos que eles fazem é só um atestado, com firma reconhecida, de que eles sabem que estão perdendo. Perderam o controle da narrativa e estão com um pavor mortal de perder o poder. A vitória contra o sistema do Lula não é só uma possibilidade, não. Ela está sendo construída na nossa frente. E a união da direita, seja por estratégia ou por pura necessidade de sobrevivência, é o maior pesadelo deles. Então, faça a sua parte. Nós vimos o pânico, entendemos a causa, desmascaramos a fraqueza deles e revelamos o plano. A conclusão é uma só. A vitória é inevitável. Continue compartilhando a verdade. Continue expondo o desespero dessa gente. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e o mais importante de tudo, envie este vídeo para todo mundo que você conhece, para mostrar a todos que o pânico da esquerda é o nosso melhor sinal. É a placa na estrada que diz: nós estamos no caminho certo.